Olá pessoal, eu me chamo Rafael Crispinácio, sou graduado em Sistema de Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho na área de Tecnologia da Informação há cerca de 8 anos. Foi nessa graduação que esse artigo teve origem, onde trabalhei com um tema no meu trabalho de conclusão de curso, sob a orientação da professora doutora Fabiane Benitti, coautora do presente artigo. Bom, essa pesquisa tem como tema uma das primeiras etapas da engenharia de requisitos, o processo de elicitação de requisitos, ou como alguns autores também tratam, um processo de levantamento de requisitos. Esse processo ele parte da identificação das fontes de informação e pode variar quanto à sua complexidade. Cabe ao responsável por essa tarefa coletar, compreender e documentar os requisitos para que sejam utilizados no processo de desenvolvimento. Como a compreensão ela é algo muito presente nesse processo, acabam surgindo métodos para tentar sistematizar essa etapa, o que chamamos de técnicas de licitação de requisitos. O foco desse trabalho é analisar essas técnicas de licitação de requisitos. Elas são formas de identificar, levantar e coletar os requisitos de um produto ou de um serviço. Existem técnicas bastante comuns, como entrevista, por exemplo, e técnicas mais complexas, como frameworks concebidos para esse propósito. Conforme avançávamos na pesquisa, fomos percebendo certos desafios de como organizar as informações coletadas, dado a variabilidade e a quantidade de informações que nós obtínhamos nas pesquisas. A resposta para isso foi a utilização de um método de classificação de dados. Portanto, após pesquisar sobre esse assunto, nós optamos por utilizar a classificação facetada, que se trata de um esquema analítico sintético que tem como base dois processos: a compreensão do domínio e a síntese dos elementos da classificação. Com isso, essa técnica ela é adequada para qualquer área de conhecimento. E outra vantagem dela é que ela permite a inclusão de novos mapeamentos sem afetar a estrutura inicial. Inicialmente, nós comparamos ela com a classificação hierárquica e escolhemos ela por entender que ela se adequava mais ao nosso trabalho. O objetivo dessa pesquisa, então, ele foi propor e desenvolver uma ferramenta de busca orientada às facetas para facilitar a identificação das técnicas conforme um determinado cenário. Essa ferramenta nós demos o nome de Guia Facetado de Técnicas de Licitação de Requisitos e ele está associado ao projeto Retraining da professora Fabiane. Para atingir esse objetivo, então, foi necessário levantar as técnicas existentes na literatura, propor facetas e aplicá-las, além de desenvolver o sistema. As técnicas elas foram levantadas através de uma revisão sistemática e, junto com essa revisão, nós já coletamos algumas características que poderiam ser usadas na classificação. Então, com base nisso, nós levantamos os seguintes questionamentos: quais técnicas são utilizadas para licitação de requisitos e quais são as características das técnicas de licitação de requisitos. Com isso, nós montamos a string de busca e definimos os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Essa string de busca ela foi executada em 8 bases distintas. Com exceção do Google e da CITSEA, todos os resultados foram considerados. Nessas duas bases, nós coletamos os 100 artigos mais relevantes conforme o critério da plataforma. E usamos esse critério porque essas bases elas são indexadores de outras bases, portanto elas poderiam apresentar o mesmo resultado. Nós obtivemos com isso, obtivemos na primeira rodada ali 453 artigos como resultado. Após analisar os títulos e os resumos, esse número caiu para 222. E depois de analisar o conteúdo completo dos artigos, esse número caiu para 30. Ao todo, nós encontramos 96 técnicas de elicitação de requisitos, que estão aqui representadas no formato de nuvem de palavras, onde o tamanho do nome da técnica é correspondente ao número de vezes que ela foi encontrada nos artigos selecionados. Essas técnicas aqui elas foram as técnicas mais encontradas nos artigos selecionados. Fazendo esse levantamento, nós também percebemos que a maioria das técnicas, cerca de 76 técnicas, elas são citadas em menos de 5 artigos. Com relação à definição da classificação facetada, no caso, nós coletamos 24 características nos artigos,
que poderiam ser consideradas como facetas, e dentre elas 21 foram consideradas de fato para a nossa classificação. Nesse ponto, existiam características citadas por autores diferentes, mas que tinham o mesmo propósito, justificando a unificação dessas características em uma única faceta, e existiam outras características que eram muito específicas de uma organização ou de um projeto e não caberia nessa classificação que tinha um propósito mais genérico. Aqui eu trago um exemplo dessa classificação facetada, onde a gente traz a técnica entrevista e suas respectivas facetas e valores. Essa visualização ela traz todos os elementos que nós utilizamos. Então, em verde, nós temos a técnica utilizada. Em azul, aí nós temos um agrupador que nós utilizamos para melhorar lá o processo de busca no guia. Depois vocês vão ver melhor. Em amarelo, nós temos todas as facetas. E aqui, em branco ou cinza, no caso cinza são os valores correspondentes à entrevista, né? São os valores associados a essa faceta. É importante destacar que todas as facetas e todas as classificações que nós fizemos das técnicas, elas tiveram como base os artigos selecionados e não foram extraídas de qualquer lugar, né? Foi com base no estudo mesmo. Bom, junto com a classificação, nós também coletamos informações gerais que poderiam trazer um conteúdo um pouco mais didático para o guia, para quem tivesse interesse nessas técnicas que estivessem acessando. Em geral, cada página dessas de detalhamento ela tem uma estrutura meio padrão e só muda conforme os dados que nós coletamos nas pesquisas. Então, quanto mais dados nós encontramos sobre determinada técnica, mais informações nós teríamos nessa página de detalhes. Com relação ao guia, foi desenvolvido uma aplicação web que tem um banco de dados relacional provendo uma estrutura para que o projeto siga e novas técnicas possam ser cadastradas no projeto e possam estar sendo apresentadas no processo de busca. Esse guia está hospedado no endereço retraining.inf.ufsc.br e agora nós vamos dar uma navegada nele. Bom, o guia ele tem esse menu lateral aqui, onde você tem acesso a todos os menus principais. Aqui no primeiro link nós temos uma descrição breve do guia, qual é o público-alvo, qual é o objetivo e a sua concepção. No menu de facetas nós temos um detalhamento das facetas que foram utilizadas no guia, então você tem acesso aos detalhes de cada faceta. E no menu de técnicas você tem acesso a todas as técnicas que estão catalogadas no guia. Essa página ela também dá acesso ao processo de filtro, que é o processo de busca orientado a facetas. Bom, com relação a esse processo de busca, o objetivo aqui é que você tenha ou a grande maioria das características do problema que você está atuando no momento, do projeto que você está atuando no momento, consiga identificar aqui as características conforme as facetas definidas aqui no guia. E com isso, aplicando esse filtro, você chega em determinadas técnicas que poderiam ser utilizadas nesse projeto. Por exemplo, digamos que o seu time de analistas ele tem grande familiaridade com o domínio acerca do projeto que você está atuando, mas os stakeholders eles não têm muita disponibilidade de tempo e não estão muito perto dos analistas a ponto de tornar o método de coleta, de elicitação dos requisitos de uma forma indireta. Aplicando esse filtro, nós chegamos em duas técnicas, questionários e repertório grids,
e aí você tem acesso aos detalhes. Então você vê toda a descrição, os exemplos, os pontos positivos e negativos e a própria classificação completa correspondente a essa técnica. Bom, voltando então para a apresentação, para avaliação do projeto, nós utilizamos uma abordagem GQM associada a uma entrevista semi-estruturada para coletar esses dados, onde nós entrevistamos 30 pessoas do meio, né, de tecnologia da informação, sendo que dessas 30 pessoas nós tivemos ali uma separação de 50% mais ou menos de acadêmicos e 50% de profissionais. Além do nível de experiência que difere esses dois perfis que nós estávamos analisando, também cabe ressaltar que os acadêmicos eles estão cursando o curso na área de tecnologia da informação, enquanto os profissionais eles já finalizaram esse curso. Outro ponto a se ressaltar também é que nós definimos esses perfis justamente para avaliar a utilização do guia nos dois ambientes, tanto no perfil profissional quanto no perfil acadêmico. O primeiro objetivo que nós avaliamos foi com relação à facilidade na compreensão do conteúdo e se o mesmo está adequado ao tema proposto ou não. Em uma das questões feitas na entrevista, foi apresentado um estudo de caso antes e depois de disponibilizar o guia, questionando quais técnicas mais adequadas para esse problema proposto. Sem o guia, apenas 5 pessoas entrevistadas mencionaram uma das respostas esperadas. Após a apresentação do guia, nós tivemos cerca de 23 respostas dentro do esperado. A linha amarela ela representa o antes e a linha azul ela representa o depois. Quando avaliamos as respostas desses usuários, nós percebemos também que 70% deles acabou mudando de ideia após a utilização do guia. Ainda sobre esses questionamentos, nós identificamos também que 12 técnicas que foram mencionadas por essas pessoas não estavam no guia, sendo que 6 delas estavam na pesquisa e 6 delas nem estavam dentro das 96 técnicas que nós identificamos. Nós fizemos outras 2 perguntas também acerca do guia para avaliar algumas afirmações que nós fazíamos durante a entrevista. Então, a primeira afirmação foi se o conteúdo apresentado no guia é de fácil compreensão. Nesse caso, nós tivemos 63% das pessoas concordando com essa afirmação totalmente e 37% concordando parcialmente. Nessa afirmação específica, ninguém discordou com essa afirmação. E a outra afirmação que nós apresentamos para os entrevistados foi com relação ao conteúdo do guia ser adequado em relação às técnicas acessadas. Nesse caso, nós tivemos 73% das pessoas concordando totalmente, 20% concordando parcialmente e 7% discordando parcialmente. Então, a gente não teve também uma discordância total dessa afirmação. Quanto ao nível de usabilidade, nós utilizamos a escala SUS para ter uma medida inicial de avaliação. O score que nós atingimos foi de 86 no intervalo de 0 a 100, demonstrando que inicialmente a gente estava num caminho certo, apesar de a usabilidade não ser o propósito principal do projeto. Os nossos objetivos com essa pesquisa eles foram alcançados e os resultados apresentados na avaliação eles demonstraram que a escolha da classificação facetada foi positiva. O guia foi outro ponto muito bem avaliado, tanto com relação ao conteúdo quanto com relação à ferramenta desenvolvida. E essa pesquisa ela acabou abrindo um leque de possibilidades de novas pesquisas. Nós já tivemos também um artigo sendo produzido tendo essa pesquisa como referência direta. Essa pesquisa ela lida com o processo de recomendações de técnicas complementares de elicitação de requisitos. E seus resultados eles serão apresentados na trilha de engenharia de requisitos da CIBSE desse ano, que ocorre em novembro. A partir desse artigo, nós podemos explorar alguns outros assuntos conforme eu comentei anteriormente. Então,
coletar dos itens, né, a coleta e classificação das demais técnicas encontradas na revisão sistemática das 96, né, das 96 nós catalogamos 22. Então seria interessante catalogar as demais técnicas. Um processo de classificação das técnicas utilizadas em outras etapas da engenharia de requisitos, como o processo de documentação de requisitos, de validação de requisitos, e o mapeamento das relações entre as técnicas de licitação e com outras etapas da engenharia de software, né? Então seria mapear a relação entre as técnicas de licitação de requisitos e mapear a relação das técnicas de licitação com as técnicas de outras etapas da engenharia de software. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação e me disponibilizo caso vocês tenham alguma dúvida sobre o tema, né, sobre o artigo. Bom, obrigado e até mais.